Colégio Presbiteriano Comênios, mais que educar, humanizar. Do maternal ao 9º ano, com matrículas abertas. Colégio alicerçado sobre os valores e princípios cristãos. Salas com MacBooks e projetores, laboratório de informática com acesso a várias bibliotecas online e um playground bem espaçoso. Material didático e formação do sistema Mackenzie de ensino. Rua Tenente Joaquim Rosa, 1226, ao lado do Shopping Uberaba, 3221-7419. Olá, bom dia, está no ar mais um programa Geração de Vencedores. Esse programa tem o propósito de ministrar Bíblia pura para a edificação da sua vida. Então, convide mais pessoas, chame aí os seus amigos, os seus familiares, pois a partir desse momento você vai ouvir uma mensagem da Palavra de Deus. Eu quero cumprimentar você da sua casa, é um prazer poder entrar na sua casa e trazer a você, ministrar ao seu coração uma porção santa da Palavra de Deus. E quero te convidar, dizer a você, passando aqui pelos lados de Uberaba, venha nos fazer uma visita, porque será um prazer poder te receber aqui no Ministério Deus Forte. E quero dizer ainda a você que aqui existe uma família abençoada, uma família forte, porque essa família serve ao Senhor Jesus e essa família quer dar a você, independente da cidade onde você mora, independente do lugar que você vive, independente da situação que você vive hoje, a família forte quer dar a você uma salva de palmas. Profeta Joel, capítulo 2, verso de número 12, diz assim: agora, contudo, diz Yahvé, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser para Yahvé, vosso Elohim, Deus, porquanto ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, diga comigo, compassivo, paciente, diga paciente, todo amor. Eu vou repetir, ele é todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. É possível que ele volte atrás e se arrependa e ao passar ainda permita sobre vós uma bênção. Assim podereis fazer ofertas de cereais e apresentar libações ao vosso Yahvé e ao vosso Elohim, Deus. Deus sempre cuida de ensinar aqueles que têm o coração aberto, aquele que tem os ouvidos dispostos a ouvir os seus ensinamentos. O caderno de Joel fala da história em que o povo de Israel estava vivendo uma situação calamitosa. Eles viviam um problema, eles viviam uma crise terrível, difícil. Mas Deus sempre se encarregou, Deus sempre tem o cuidado de enviar alguém, de mandar alguém para ensinar, para falar, para dar um recado. Ou seja, Deus sempre usa um profeta. O que é um profeta? Um profeta ou uma profetisa é um homem ou uma mulher de Deus que vem da parte do Senhor e traz um ensinamento, e traz uma advertência, e traz um ensino. Para quê? Porque Deus não quer que nenhum se perca.
E o povo de Israel estava vivendo uma situação complicadíssima. Porque ocorrera um tempo terrível sobre a nação, em que as lavouras não produziam, em que os rios e os riachos secaram, e não tinha água para os animais, e não tinha alimento para as pessoas, e até mesmo, diz a palavra, e até mesmo as sementes que eles plantavam, ela não nascia, porque a terra estava ressequida, e a semente acabava apodrecendo debaixo da terra. E Deus enviou Joel para falar com aquelas pessoas, para orientar aquelas pessoas. Essas batalhas, essas crises, elas podem ocorrer a nível de uma nação, como nós estamos vivendo hoje no Brasil. Existe uma crise em uma nação, existe uma crise muitas vezes familiar, mas existem também crises pessoais, problemas, dificuldades. E a palavra nos fala, eu gostaria que você estivesse dando uma olhada comigo, no capítulo 1, no verso de número 4, fala que os gafanhotos, eles haviam entrado naquela nação e eles destruíram completamente todas as coisas. Diz assim, no capítulo 1, verso 4, diz assim: o gafanhoto cortador, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. Nós sabemos que um gafanhoto, quando ele vem sobre uma plantação, ele destrói tudo. Um gafanhoto, ele não ataca sozinho. O gafanhoto é um inseto solitário. Normalmente ele vive sozinho. Mas quando ele vai atacar uma plantação, ele não vai sozinho. Ele vai em bando. Foi um bando de gafanhoto que entrou. E ele destrói rapidamente. Ele não se sacia. Aquilo que ele come, ele defeca rapidamente e ele vai fazendo uma verdadeira destruição por onde ele passa. E a palavra diz que aquilo que o gafanhoto cortador deixou alguma coisa, o gafanhoto peregrino comeu. Outra espécie de gafanhoto chegou e acabou. E o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador largou, o gafanhoto devorador comeu. Você sabia que tem vidas passando exatamente por isso? Alguns dizem assim, parece um bando de gafanhotos passaram na minha casa. E o que sobrou? Não sobrou absolutamente nada. Não tem absolutamente nada. Até mesmo a casa do Senhor estava deserta. Porque as pessoas estavam vivendo uma situação de verdadeira miséria, de verdadeira dificuldade, de problemas. Como é que nós vamos nos alimentar? Esse foi um ataque nas coisas materiais, mas foi um ataque também no espiritual. As pessoas estavam completamente devastadas. E aí nós perguntamos, o que é que pode acontecer? Será que a solução é desistir de tudo? Será que a solução é não lutar mais, é não batalhar mais, é deixar, é permitir? Ou ficar de boca aberta, vendo as coisas acontecer? Não, nós recebemos o ensino. Deus, ele sempre tem a solução. Deus tem o seu modus operandi. Ele tem a sua forma de agir.
E é exatamente por isso que Ele nos traz a sua palavra, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. E o que é que nós devemos fazer exatamente para que a gente possa sair dessa situação de tristeza, de miséria, de crise? Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando que o Senhor tem uma saída para a sua vida. Ah, mas o meu problema... Deus tem uma saída para o seu problema. Deus tem uma saída para a sua crise. Eu não sei se é de ordem emocional, eu não sei se é de ordem familiar, eu não sei se é de ordem econômica, mas Deus sempre tem uma saída. No verso de número 14, Deus fala com o profeta Joel, dá um recado para o meu povo. Diz assim: decretai um jejum santo, convocai uma assembleia solene, reuni os anciãos, líderes e todos os moradores de Judá, da casa de Javé, e clamai ao Senhor. A primeira coisa, clamai ao Senhor. Clamor, querido, não é um pedido qualquer, clamor não é uma palavra qualquer. Clamor é quando você busca forças no mais profundo da sua alma e diz assim: Senhor, faça alguma coisa na minha vida. Lá em 2 Crônicas 7,14, o Senhor já tinha dado um ensinamento. Ele diz assim: se o meu povo que clama pelo meu nome se arrepender dos seus maus caminhos, se humilhar e me buscar, e quando me buscar de todo o coração, diz o Senhor, eu o visitarei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque quando estamos vivendo uma situação de miséria espiritual, de problemas, de dificuldades, até a nossa terra, ela sofre. E ela precisa ser sarada. No profeta Joel, capítulo 2, o Senhor diz assim: toque a buzina, chame as pessoas, convoque as pessoas. O grande problema é que muitas vezes, quando você está vivendo uma situação difícil, quando estamos passando por um problema, a nossa mente tem uma tendência a buscar atalhos. Está passando um problema financeiro, eu acho que o fulano de tal pode me emprestar um dinheiro, olha, o juro dele é alto, é 500%, mas ele vai resolver o meu problema. São atalhos, não vai resolver o seu problema. Às vezes, você tem buscado a solução da sua crise, da sua dificuldade, no lugar errado, no lugar que não deveria. Talvez não sejam as pessoas que vão resolver o seu problema, talvez não seja o dinheiro que vai resolver o seu problema. O profeta Davi, ele sabia muito bem disso. E no Salmo 121, capítulo 1, ele diz assim: elevo os meus olhos para os montes. Alguém que levanta a sua cabeça está vivendo um conflito, e Davi viveu muitos conflitos. Davi foi perseguido pelo próprio filho, Absalão. Davi teve muitos inimigos, muitas pessoas quiseram acabar com Davi, o próprio rei Saul. E o profeta Davi diz assim: eleva os meus olhos para os montes.
De onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? Onde é que está o meu socorro? O que é que eu vou fazer? Alguns dizem assim: e agora, José? Fazer o quê? Qual é a solução? E o próprio salmista diz assim: o meu socorro, ele vem do Senhor. Está enfermo, está aflito, está em um leito de hospital, está encarcerado, está vivendo uma crise que nunca imaginava que chegaria a viver, porque quando estamos bem, achamos que todas as coisas acontecem com os outros, mas não acontecem conosco. Aí chega uma situação difícil e diz assim: e agora? Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O seu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando Jesus estava vivendo agonia, que ele sabia que ele iria para a cruz, a cruz foi algo de mais temível para o ser humano. Foi algo de mais terrível, porque as dores são terríveis de alguém que tinha os seus braços e as suas pernas pregadas em uma cruz. E Jesus sabia que ele ia para a cruz. Foi para isso que ele veio. Porque é que ele foi para a cruz? Por mim e por você, para que os nossos pecados fossem perdoados. O Evangelho de João, capítulo 17, eu gostaria que você olhasse comigo. Verso 1, João 17. Ele diz assim: no mundo sofrereis aflições, mas tende bom ânimo, ou tende fé e coragem, porque eu venci o mundo. No verso 17 diz assim: tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus elevou os seus olhos aos céus e orou. Será que vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Ele queria que os seus discípulos tivessem paz, sabendo de tudo o que haveria de acontecer. E a palavra diz que ele levantou os seus olhos aos céus e clamou ao Senhor. Quantas vezes nós levantamos os olhos aos céus? Quantas vezes você tem erguido a sua cabeça para dizer: Deus, por favor, eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida? Às vezes nós clamamos a tantas coisas, a tantas situações, que não é Deus. Ao passo que nós temos um Deus soberano, pronto, disposto, disponível, o tempo todo. Você sabia que Deus está o tempo todo disponível para que você possa falar com Ele? O que é que Jesus fez? Jesus levantou os olhos, seus olhos aos céus. Quantas vezes você tem levantado os seus olhos aos céus para agradecer a Deus? Uma das lembranças mais bonitas que eu tenho do meu pai, e desde criança eu o vi fazendo isso, quando ele colocava a comida no prato, eu não ouvia meu pai fazer oração. Eu não ouvia. Mas ele sempre levantava os olhos aos céus. Por quê? Ele estava agradecendo pelo alimento que estava na mesa. E nunca faltou alimento na mesa dele. Quantas vezes nós levantamos os nossos olhos aos céus
para clamar em favor dos nossos filhos, dizer: Senhor, cuida dos meus filhos, Senhor, cuida da minha família. Quantas vezes nós levantamos os olhos aos céus para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas? Por que eu preciso levantar os meus olhos aos céus para pedir a Deus, para agradecer a Deus? Porque quando eu estou de cabeça baixa, eu não consigo ver muito longe, eu não consigo andar pela fé. Uma pessoa que olha apenas para o chão, é porque ela está entristecida demais, ela está problemática demais, ela está envergonhada, que ela não consegue levantar os seus olhos. E Jesus levanta os seus olhos aos céus. Uma certa feita Jesus ensinou aos seus discípulos: levante os seus olhos, porque vocês estão achando que a colheita será daqui a 4 meses, mas a colheita, os campos já estão brancos para a colheita. Você está achando que falta? Você não levantou a cabeça, está de cabeça baixa, está entristecido, está achando que é fim de linha, fim de carreira, fim de cartão de crédito. Uma certa feita Jesus levantou a cabeça. Tinha um camarada que era mudo, e Jesus levantou a sua cabeça, agradeceu a Deus e diz: Éfata, ou seja, abra os ouvidos, abra a garganta, abra o entendimento, abra os céus, e que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida. Quando nós levantamos os nossos olhos, por isso, à medida que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, o Espírito de Deus, e Deus está fazendo isso nessa noite, Deus está fazendo isso nesse dia de hoje, o Espírito de Deus vai nos ensinando, o nosso entendimento vai sendo aberto, nós vamos chegando a algumas conclusões, ou seja, existe uma saída quando nós levantamos os nossos olhos. A palavra fala lá em Joel que a situação era muito complicada, mas no verso de número 18 do capítulo de número 2, diz assim: olha a situação, lembra da história que eu estava falando, imagine os problemas que eles estavam vivendo, que o gafanhoto tinha cortado tudo, que não havia nada. Mas diz a palavra: então Javé, o Senhor, demonstrou o seu zelo por sua terra e teve misericórdia do seu povo. Eu acho que você não ouviu o que eu disse. Deus teve misericórdia, Deus continua tendo misericórdia, porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e será o Deus de amanhã. Deus tem misericórdia da sua vida. No verso de número 23 diz assim: ó filho de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos. Ou seja, Deus estava mudando radicalmente a sorte daquele povo. Deus estava mudando o destino daquelas pessoas. Deus estava fazendo uma grande obra na vida daquelas pessoas. É exatamente o que Deus quer fazer na sua vida. Eu não sei se você ouviu o que eu disse. É o que Deus quer fazer na sua vida. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas feche os seus olhos nesse momento, porque eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, o Senhor que é conhecedor desse homem e dessa mulher, toma essa vida em tuas mãos, Pai. Visita, continue falando, continue ministrando, continue ensinando, continue abençoando, trazendo arrependimento, trazendo, Senhor, perdão, trazendo mudança de vida. É o que nós pedimos e desde já nós agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus.
graça e a paz do Senhor Jesus possa estar entrando no seu lar. Hoje quero convidar a você a refletir em uma palavra extraordinária escrita no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Fala do nascimento de Jesus e o poder que exerceria a sua vida em nosso meio. No verso 6 diz: um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre ele, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Precisamos compreender a grandeza que este nome exerce sobre nossas vidas, a grandeza deste momento de gestação e nascimento sobre nossas vidas, pensando no que muitos estarão reunidos amanhã, festejando, desejando felicidades. Fiquei a refletir, porque nesta época as pessoas transbordam tanta bondade, tanto carinho, tanta compreensão e parecem estarem cheias de amor. Brota um desejo forte de presentear, de gastar até o que não tem para ver o outro feliz. É claro, imaginando que o presente apagará todas as coisas ruins, sabe? A vinda de uma criança traz felicidade, ainda mais de uma criança que está vindo ao mundo para ser um marco divisor de uma história. Aliás, o nascimento traz felicidade. Gosto de pensar quando me engravidei. Fazia planos, sonhava e até conversava com o bebê dentro do ventre. Não via o rosto, mas já podia imaginá-lo. E esse filho não nos dá alegria somente em um dia. Durante toda a transformação do filho, você se enche de alegria e esperança. Fiquei a pensar, se todos nós olharmos para dentro de nós, contemplar a grandeza do nascimento de Jesus, que desde o momento que ele nasceu, foi para nos trazer alegria. Havia muita tristeza na humanidade e Deus, na sua imensa misericórdia, fez com que uma mulher chamada Maria, valiosa, fosse agraciada com a gestação daquele que viria para nos alegrar e trazer uma nova história, não somente no dia onde as pessoas comemoram seu nascimento, mas a partir do momento em que ele for o único e suficiente Salvador da existência, dizendo que ele fará morada dentro de mim, que se Cristo está em mim e eu o reconheço como meu Senhor e Salvador, posso até ter momentos de aflição e angústia, mas saberei que a sua alegria permanecerá em mim e eu nela. Em 1 João 4,16, diz que Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Portanto, reflita, se você crê que Deus é amor, o amor está em você e por você nos 365 dias do ano. É para isso que eu lhe convido a estar conosco amanhã, para nós começarmos a festejar essa novidade de vida que virá sobre a sua vida e a minha vida durante todo esse tempo. Eu te espero amanhã para te dar um grande abraço e um beijo no seu coração. Ao chegar ao final do nosso programa, eu quero desafiar a você a estar conosco aqui no Ministério Deus Forte em uma das nossas celebrações. Aqui nós temos ministrado a palavra de Deus, nós temos visto vidas sendo transformadas, portanto, você é o nosso convidado especial. Venha amanhã às 7h30 da noite, estaremos aguardando por você. E também todas as terças-feiras às 7h30 da noite. Venha participar conosco em uma das nossas celebrações, porque um milagre estará esperando por você. Venha, traga a sua família, traga os seus amigos e você será bem recebido aqui no Ministério Deus Forte. Que Deus abençoe, um grande abraço e até mais.